Bom dia, galera! Eu sou o professor Belo, de Física. Vim aqui agora para poder ministrar uma aula de termologia. Amigos, termologia é justamente a parte da física que estuda um cara chamado de temperatura, que está dentro da termometria. Também, na física, pode chamar de termologia ou termometria. Ok, galera? Então vamos fazer o seguinte: temperatura. O que é a definição de temperatura na física, Belo? Olha bem, temperatura é nada mais, nada menos do que a agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais as moléculas de um corpo vai agitando, maior vai ser a sua temperatura. Vem comigo, vamos entender esse cara aqui. Olha para mim, os corpos são feitos de pequenas partículas, de moléculas. Então o que acontece? Nós temos as fontes térmicas que liberam quantidade de energia. Quando essa fonte térmica libera uma quantidade de energia, ela está sendo liberada em forma de energia térmica. E quando essa fonte libera e essa energia vem dessa fonte térmica até chegar nos corpos, a qual vai mudar a sua temperatura, nós chamamos isso de calor. Então, calor é nada mais, nada menos do que uma energia térmica em movimento. Vários livros vai estar assim: e calor é uma energia térmica em trânsito. Também pode se relacionar como calor. Ok, galera? Então, olha bem, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, a fonte térmica liberou uma quantidade de energia, ela vem em forma de calor. Quando ela chega na superfície dos corpos, ela passa a ser de novo energia térmica. Quando ela penetra para dentro dos corpos, passa a ser energia cinética, porque energia nós não podemos criar e nem destruir, nós podemos fazer o quê? Haver as transformações dessa energia. Então aqui está vendo, uma energia térmica, ela passa a ser uma energia chamada quem? Cinética. Quem é energia cinética? Energia cinética é justamente aquela energia que está armazenada em um corpo em movimento. Ah, então entendi, professor. Olha aqui. Então, quando ela penetra para dentro desses corpos, ela vai dar movimento a essas partículas do corpo? Sim, esses movimentos que nós chamamos de moléculas agitadas. Que então vai dar agitação das moléculas, elas vão se chocar com as paredes do recipiente. E o que acontece? Vai dar um cara chamado de atrito. Dando atrito, dá um cara chamado efeito Joule. Dando efeito Joule, faz o quê? Aumenta a sua temperatura, esquenta. Então, quer dizer, temperatura é nada mais, nada menos do que o grau de agitação das moléculas de quem? De um corpo. Então, quanto maior é a agitação, maior é o atrito, maior é o efeito Joule, maior vai ser a sua temperatura. Entendeu, galera? Então fica fácil de entender o que é temperatura. E calor eu acabei de falar agora mesmo com vocês, eu deduzi sobre calor. Calor, então, é o que? É a energia em movimento, quando ela sai da fonte térmica e vai até um determinado corpo, ou seja, uma troca de energia entre dois corpos. Correto? De um corpo que tiver menor temperatura e um corpo que tiver maior temperatura. Aquele corpo que tiver maior temperatura vai ceder uma quantidade de energia térmica em forma de calor para o corpo que estiver menor temperatura, até que os dois passam a ter o quê? A mesma temperatura. Isso nós chamamos de equilíbrio térmico. E vamos estudar daqui a pouco também. Não perca, hein? Daqui a pouco vem isso. Amores, então nós vamos ter que fazer um algo aqui. O quê? Separar ou entender quem é calor, quem é temperatura e quem é sensação térmica. Quem é calor? É uma energia em movimento. Temperatura, a agitação térmica das moléculas de um corpo. E esse cara, a sensação térmica? Sensação térmica é nada mais, nada menos você conseguir sentir o quente e o frio. Quente e frio. Sensação térmica eu posso conseguir determinar ela ou detectar ela, quente e frio, através de quem? Do tato. Eu pego, eu sei que aquilo está frio ou se está o quê?
quente. Se você pegar algo quente, é lógico que aquele corpo está liberando uma quantidade de energia para a sua mão. Por isso que está mais quente do que a sua mão. Então, se você pegar algo frio, a sua mão vai liberar uma quantidade de energia térmica para aquele corpo que está com menor temperatura, até vocês entrarem em equilíbrio térmico, correto, galera? Então aí fica certinho assim. Então, o que é temperatura? Grau de agitação das moléculas. Quem é calor? É uma energia térmica em movimento. Sensação térmica, quente e frio. Esse quente e frio aqui é aquele mesma coisinha que você sempre teve, né? Aquele termômetro da mamãe. Qual que é o termômetro da mamãe? Mamãe chega lá e coloca a mãozinha na testa, não é isso? Para saber se está quente ou se está o quê? Frio. Se a mão da mamãe estiver mais quente do que a testa do neném, ele vai falar que não está com febre. Mas se a mão da mamãe estiver mais fria do que a testa do neném, ela vai falar que aquele neném está com febre. Então esse termômetro, mão da mamãe, não existe, galera. Então olha bem. Mas a temperatura, para que eu possa medir essa temperatura com precisão, né? A sensação térmica, contato, eu sei se está quente ou se está frio. Mas a temperatura não tem jeito de eu fazer isso, né? Saber, né, se aquele corpo está com alta temperatura ou baixa temperatura. O que eu tenho que fazer? Usar um aparelho, gente. Vamos usar esse aparelho chamado quem? Termômetro. É isso aqui que eu fiz aqui, parecendo um termômetro. O que acontece? Esse termômetro, ele vai ter dois pontos que nós chamamos pontos de atribuição. Quais são os pontos de atribuição? É o ponto de fusão da água em pressão normal, em um ATM, o nível do mar, não é isso? E a ebulição, certo? Também pressão normal. Então, quando você olhar o menor ponto do termômetro, ele está marcando quem? A fusão. Isso? Ele pega pela água, não é isso? A água, gelo, nós chamamos de fusão, que é a transformação do gelo sólido para o líquido, não é isso? E aqui é a ebulição, que é eu chegar ao ponto da água para quem? O vapor, não é isso? Então, olha bem, esses pontos nós chamamos pontos de atribuição. Para entender melhor esses pontos de atribuição, galera, surgiu aqui os estudos das escalas termométricas. Quem são as escalas termométricas? Olha, as mais usadas, as três mais usadas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Os Celsius são mais usados no nosso território brasileiro, não é isso? E a Fahrenheit e Kelvin mais nos territórios, vamos supor, ingleses, estrangeiros lá. Tem muitas coisinhas e muitas histórias de escalas termométricas que o povo conta, que pode talvez não ser nem verdade, não leva isso muito a sério não. Então essas escalas também têm as suas atribuições, correto? Que é o ponto menor que nós chamamos, onde é a fusão do gelo, que nós chamamos de gelo, e lá em cima a ebulição, que nós chamamos quem? De vapor. Está aqui. Para a escala Celsius, os pontos de atribuições são: para o gelo, que é a fusão, nós temos 0 graus Celsius. Aqui nós temos para o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Então nós temos uma divisão aqui do ponto de fusão até o ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Cada pontinho daquilo ali vale para mim 1 grau Celsius. E na escala Fahrenheit eu tenho aqui algo chamado de ponto de fusão 32 graus Fahrenheit e para o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Se você fazer a continha aqui de 212 menos 32, vai dar uma divisão de 180 graus. Correto, galera? Beleza. E vamos falar também aqui numa escala chamada escala Kelvin, que muita gente, ou não muita gente, todos nós, chamam de escala absoluta. Por que escala absoluta, não é isso? Porque essa escala Kelvin, eu não consigo nem medir ela em graus, eu vou ter que medir elas em unidade. Eu nunca posso chegar e dizer 10 graus Kelvin, igual eu falo com 10 graus Fahrenheit.
como eu falo, com 10 graus Celsius, eu tenho que usar uma unidade. É a escala mais usada que nós temos, não é isso? Mais propícia, que é 273 graus Kelvin. Não, é 273 Kelvin, medida em unidade. E 373 graus Kelvin, desculpa, 373 graus Kelvin, não, é 373 Kelvin, medido em quem? Unidade. Eu não uso isso aqui em graus. Falou, galera? Jamais você pode falar isso, beleza? Então, olha bem, galera. Aqui estão as 3 escalas mais usadas. Mas podemos criar outras escalas? Sim, podemos sim. Se você, por exemplo, você pega esse pincel aqui, então eu pegar ele em forma de termômetro, se você conseguir colocar os pontos de ebulição, de fusão e de ebulição para uma escala qualquer, você pode criar essa escala, desde que você coloca ela em pressão normal. Certo? O nível do mar, né? De 1 até M, correto, pessoal? Se você quiser fazer, você tem condições de fazer isso aí. Mas as mais usadas hoje são essas. Então, tranquilo, meus queridos, tranquilo então aqui. Já que nós temos essas 3 escalas, e se eu não tiver os 3 termômetros para mim poder conseguir identificar a temperatura de cada um, então eu tenho que fazer o quê? Uma relação entre essas escalas. Para que eu possa fazer a relação entre essas escalas, eu preciso de um cara chamado de função termométrica. Quem que é a função termométrica? É aquilo que eu falo direto para vocês. Olha, temperatura menos gelo dividido por vapor menos gelo. Temperatura menos gelo dividido por vapor menos gelo. É a função termométrica que você precisa para poder fazer a relação, os cálculos de um valor em Celsius para um valor em Fahrenheit, ou vice-versa, no valor Fahrenheit com o valor Kelvin, ou assim sucessivamente, não tem importância, tá? Então olha bem, então o que eu preciso? De temperatura menos gelo dividido por vapor menos quem? Gelo. Se eu tiver essa função na cabeça, eu posso fazer a relação entre qualquer escala que eu quiser, desde que eu ponha o quê? Os pontos de atribuição. Beleza, galera? Então olha para mim aqui. Como que eu vou fazer isso, Belo? Então é simples. Olha aqui. Eu peguei temperatura menos gelo dividido por vapor menos gelo da escala Celsius e relacionei ela com quem? Com temperatura menos gelo dividido por vapor menos gelo da escala quem? Fahrenheit. Está tempo simples. Aqui não tem muita coisa. E relacionei também com temperatura Kelvin menos gelo Kelvin dividido por vapor menos gelo Kelvin também. Então ficou tranquilo. Aí o que nós fizemos aqui, galera? É o seguinte, eu vou lá e coloco esse termômetro em um corpo qualquer. Você sabe por quê? Que todas as vezes que um enfermeiro ou um profissional da saúde, né, vai colocar o termômetro em um paciente, ele balança isso aqui, faz assim, para que todo esse líquido aqui venha para o bulbo do termômetro, certo? Aí ele coloca esse bulbo em contato com o corpo que eu quero medir a temperatura, dá uma agitação térmica que esse líquido faz o quê? Sobe no tubo do termômetro e vai marcando os grauzinhos, né? Tão simples, né? Para nós, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, se você pegar aqui, eu pego esse termômetro, tá? E vou colocar como termômetro Celsius, ele vai medir uma temperatura Celsius. E vou relacionar ela também com o termômetro Fahrenheit. Vou relacionar com o termômetro quem? Kelvin. Então, quando o termômetro Celsius marcar 0 graus Celsius, no Fahrenheit está marcando quanto? 32. E no Kelvin está medindo quanto? 273. Quando o termômetro da escala Celsius medir 100 graus Celsius, para Fahrenheit está medindo quem? 212 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. E na Kelvin marca está medindo 373 Kelvin. Está simples, fazendo uma relação com a outra. Para isso nós temos aqui, que nós falamos. O que eu fiz? Peguei a temperatura Celsius, menos o gelo Celsius, que é 0. Substituir, só estou fazendo uma substituição dessa função termométrica. Aí, vapor, que é 100, menos o gelo, assim sucessivamente, temperatura Fahrenheit, menos 32, 212 menos 32,
temperatura Kelvin menos 273, 373 menos 273, fiz a continha. Fazer continha todo mundo sabe, não é isso? Então se todo mundo sabe, eu fiz 100 menos 0 vai dar 100, 212 menos 32 deu 180, 373 menos 273 vai dar 100. O que eu fiz aqui, galera? Olha aqui, isso tudo aqui são denominadores. Eu fiz uma simplificação de denominadores. O que é isso, simplificação de denominadores? Eu peguei, certo, o maior número, certo, que teria condição de dividir todos esses denominadores. Então eu peguei o maior número que poderia dividir em mesmo tempo com os 3 denominadores. É lógico, então eu peguei quem? O 20, que é o maior número que divide os 3 ao mesmo tempo. Então, 100 dividido por 20 deu quanto? 100 dividido por 20 deu quanto? 100 dividido por 20 vai dar 5, não é isso? 180 dividido por 20 dá 9. 100 dividido por 20 deu o quê? 5. Então nós fizemos justamente essa simplificação dos denominadores. Sobrou para mim temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Quando eu quiser fazer a conversão de Celsius para Kelvin, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa função da temperatura Fahrenheit. Vou usar só essas duas. Sim? Beleza? Tranquilo? E quando eu quiser fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit, eu tiro o Kelvin. Vou usar somente quem? Temperatura Celsius sobre 5, com temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Assim, mesma coisa. Se eu quiser Fahrenheit com Kelvin, eu tiro o Celsius. Uso só essa parte de cá. E se ficou muito fácil, professor Belo, então o que eu quero? Que vocês relembrem isso aí nesse tempo que você está parado. Não fica paradinho em casa não. Vamos assistir nossas aulas aí e colocar isso em dias. Vai chegar mais para vocês. Beleza?